entendido essa parte inicial da rede coletora, a gente vai começar a estudar agora um pouco mais sobre as demais partes do sistema de esgotamento sanitário. Começando então com o interceptor, ele vai ser também uma canalização que recebe esgoto afluente do coletor-tronco e ele não está ligado a ligações prediais diretas. Então, se diferencia do coletor-tronco ou dos demais coletores da rede coletora, porque ele não recebe essas ligações de esgoto dos pontos domiciliares da rede. E ele vai servir também como unidade que recebe e transporta o esgoto coletado pelo coletor-tronco. Esses interceptores geralmente têm uma dimensão de diâmetro maior, porque vai receber o esgoto de diversos coletores-tronco que passam nas nossas redes. E também eles vão ser instalados geralmente nos fundos de vale, na parte mais baixa da bacia hidrográfica, justamente para receber essas vazões dos coletores-tronco e encaminhar esse esgoto coletado até a estação de tratamento de esgoto, por exemplo, ou então encaminhar para a unidade seguinte do transporte dos esgotos coletados. Então, a gente vai ter aqui, como está na figura, geralmente o interceptor no fundo de vale, próximo a um curso d'água, se esse for o caso, e os coletores-tronco incidem sobre esse interceptor. E o interceptor, então, ele faz esse transporte do esgoto coletado pela rede coletora aqui das redes, né, nos quarteirões, nos bairros, e encaminha esse esgoto coletado até a unidade seguinte do sistema de esgotamento sanitário, seja ele, né, uma estação elevatória de esgotos ou mesmo estação de tratamento de esgoto, para posteriormente ser encaminhada para a sua destinação final. Ok? Então, o interceptor se diferencia daquela rede coletora porque ele não recebe ligação predial direta, porém ele faz o mesmo serviço de uma rede coletora, que é de coletar e transportar o esgoto coletado para a unidade seguinte do sistema de esgotamento sanitário. Outra unidade do sistema pode ser utilizada, é o sifão invertido, e ele vai ser utilizado geralmente quando há necessidade de fazer um escoamento sob pressão para vencer algum desnível do terreno, para vencer, por exemplo, um curso d'água ou uma tubulação da rede de drenagem, e ele pode ser empregado no lugar da estação elevatória. Geralmente ele tem um custo maior, numa obra relativamente cara, que apresenta problemas em relação à possibilidade de fazer a limpeza e a desobstrução dessa tubulação, que fica com escoamento por conduto forçado. Para que o esgoto consiga vencer esse desnível, se faz essa tubulação, se constrói esse sifão invertido para que o esgoto consiga passar de um ponto para o outro através da ação do escoamento sob pressão. E também nesse sentido de transportar o esgoto de um ponto para outro, pode utilizar as estações elevatórias de esgoto para transportar, né, fazer a transferência do esgoto de um ponto de cota mais baixa para um ponto de cota mais elevada. Nos casos em que não é possível se fazer escoamento por gravidade. As redes coletoras de esgoto, elas são dimensionadas, são projetadas para que o escoamento se dê, em preferência, né, sempre por gravidade. Vai chegar um determinado momento, né, a partir dessas escavações, em que eu coloco a minha tubulação num certo ângulo para favorecer essa inclinação, o escoamento por gravidade, em que vai ficar muito profundo. Nesse momento, vai ser necessário utilizar as estações elevatórias para conseguir elevar o esgoto coletado para um ponto mais alto. Então, as estações elevatórias podem ser utilizadas na rede coletora e nos interceptores para evitar que haja esse aprofundamento excessivo do coletor da rede, ou ainda ela pode ser utilizada no tratamento para fazer com que o esgoto afluente consiga chegar até a estação de tratamento de esgoto. As estações elevatórias de esgoto vão ter características pouco semelhantes em relação à elevatória de água, de ter um poço seco e um poço úmido, mas é importante na estação elevatória de esgoto sempre dotar, aqui nessa parte inicial, de uma grade para reter materiais grosseiros que possam, porventura, chegar até a estação elevatória. Então, a gente vai ter tubulações, né, enterradas em que essa tubulação de esgoto vai chegar até uma estação elevatória. Porém, como pode ter lançamento, né, de resíduos sólidos na rede coletora, através, né, do descarte inadequado de lixo, de resíduo nas bacias sanitárias, nos vasos sanitários, então pode-se chegar até a estação elevatória esses resíduos. E para que ele não prejudique o funcionamento da bomba, é necessário se adotar essa grade aqui na entrada da estação elevatória, no poço úmido da estação elevatória, para evitar que esse resíduo sólido, esse lixo, danifique os dispositivos em relação ao poço seco aqui, né? O material da bomba, as tubulações, que fazem parte da estação elevatória.
E aí a gente vai ter um poço aqui de sucção associado a esse esgoto coletado e o conjunto motobomba ligado a esse poço de sucção, que por sua vez o conjunto motobomba vai estar ligado a uma linha de recalque para elevar o esgoto coletado para um ponto mais alto. E dessa saída da linha de recalque pode ser a continuação da rede coletora, o interceptor, ou ainda pode ser a estação de tratamento de esgotos. Os emissários são outra parte do sistema de esgotamento sanitário, é também uma canalização que transporta o esgoto. No entanto, esse emissário vai se diferenciar das outras estruturas de transporte de esgoto porque ele não recebe contribuições ao longo do seu comprimento. Então, ele faz apenas o transporte de um esgoto que foi coletado anteriormente e que chega pelos interceptores até esse emissário, que faz o transporte para outra unidade do sistema. A gente pode ter emissários ligando a estação elevatória até uma ET, ou mesmo da ET ir até um ponto de lançamento final. Então, diferente do interceptor e da rede coletora, o emissário não recebe nenhuma contribuição em marcha ao longo do seu comprimento. A gente teve aqui em Natal, alguns anos atrás, não sei se vocês acompanharam, a discussão em relação à utilização do emissário de Ponta Negra, desse ter, após a ET de Ponta Negra, ter uma ligação de esgoto tratado para ser lançado ali próximo à barreira do inferno, né, por trás do Morro do Careca. E foi uma discussão bem grande na época e acabou não sendo licenciado, não sendo aprovado pela população a utilização desse emissário aqui na Praia de Ponta Negra. No entanto, outras cidades utilizam essa estrutura de emissários, encaminhando o esgoto tratado previamente para o mar. É o caso dos emissários da Bacia de Santos, da Baixada Santista, e também tem o caso lá no Rio de Janeiro, que é utilizado também esse emissário para que o esgoto previamente tratado no solo, né, em terra, seja encaminhado até determinado ponto no mar e no mar ser feita a diluição desse esgoto que foi previamente tratado. Então, depois do esgoto ser coletado e transportado, é feito o tratamento do esgoto sanitário, que vai ter a finalidade de reduzir a carga orgânica do esgoto sanitário, propiciando que esse esgoto coletado e tratado tenha características propícias para ser lançado no corpo aquático, seja no rio ou mesmo no mar, exemplo dos emissários submarinos, ou então ser encaminhado para disposição no solo ou mesmo para reuso. E aí eu vou precisar, dentro da minha ET, garantir que eu consiga remover matéria orgânica, remover nutrientes, desativar os micro-organismos patogênicos para que eles não venham poluir ou contaminar o meio que está recebendo esse esgoto tratado e também proteger a saúde do homem em relação à possibilidade de contato com esgoto não tratado devido a essa falta do sistema de esgotamento sanitário, incluindo também, né, a etapa da ET. E por fim, depois do esgoto ser tratado, vai ser feita a disposição final desse esgoto. Essa disposição final deve atender às resoluções do CONAMA, tanto em relação ao padrão de qualidade da água, do corpo d'água, do corpo receptor 357/2005, que a gente já viu anteriormente, como também qual o padrão de lançamento de efluentes, 430/2011. Eu vou precisar garantir que esse esgoto tratado tenha padrão adequado de acordo com a resolução CONAMA 430, para que esse lançamento de efluente não comprometa a qualidade, a classe do corpo d'água que está dito lá na resolução 357. Então, as duas resoluções se complementam e precisam ser obedecidas para fazer a disposição final do esgoto tratado, seja no corpo aquático ou seja para a disposição direta no solo. E outra possibilidade de fazer a disposição final do esgoto tratado é adequá-lo para fazer o reuso, seja esse reuso para recarga de aquíferos, por exemplo, ou para reuso na própria edificação, reuso dentro de alguma indústria, reuso urbano não potável para irrigação de praças e jardins, por exemplo, ou para lavagem de calçadas, lavagem de feira. Posso ter também o reuso urbano potável, reuso para a agricultura, relacionado à irrigação, reuso na piscicultura ou ainda reuso na forma de hidroponia. A gente vai ter mais para frente uma aula específica sobre reuso, em que a gente vai detalhar um pouco mais sobre essas diversas modalidades de reuso que podem ser empregadas para a disposição final do esgoto tratado.